Quinta-feira, dia do seu direito aqui no Falando Nisso. A gente sempre aprende com a sua participação, com os nossos entrevistados. Aliás, ele entende tudo sobre direito de família. Ele que é de São Paulo e com tanto carinho sempre atende o nosso convite. Dr. Nelson Sussumo, especialista aí nesses assuntos, nesses perrengues familiares. E hoje a gente está falando sobre união estável. Afinal de contas, é a mesma coisa que um casamento? Os direitos são iguais, né, Luquinha? Pois é, tem gente perguntando aqui sobre direitos da amante. A gente já ajuda respondendo você aí de casa, mas o querido Reginaldo dos Santos está aqui ao vivo para conversar com a gente. Você pode fazer isso também em casa. Reginaldo, qual que é a sua dúvida, amigo? Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, Sol. Boa tarde, doutor Nelson. Boa tarde. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira seria se a união estável garante os mesmos direitos da união tradicional, do casamento tradicional. E a segunda, quais documentações e provas são necessárias para configurar a união estável? Ótima pergunta. Sim, os direitos são iguais, né, hoje. Tanto que o que diferenciava era a sucessão, era o direito da sucessão na união estável, né, que o Supremo acabou julgando inconstitucional o ano passado, 1790 do Código Civil acabou sendo inconstitucional e deverá seguir no 1829, que é o mesmo do casamento. Então, o casamento e união estável, até na questão de sucessão, é a mesma coisa, tá? Então, os direitos e deveres são os mesmos. Até digo que na questão dos deveres, a união estável é até um pouquinho mais, né, se configurar, porque no casamento, quando se trata de deveres do casamento, trata-se de fidelidade recíproca. Fidelidade recíproca é aquela questão de traição, né? Já na união estável é lealdade. Então, ou seja, a lealdade já é muito mais ampla, envolve também a fidelidade, mas envolve muito mais circunstâncias. Eu acho que até acaba tendo mais deveres, inclusive, dentro da união estável, né? Então, mas os direitos e deveres são alimentos, questão de regime de bens, que pode casar também, pode adotar também crianças, e também a sucessão. É tudo igual hoje, tá? Ficou tudo realmente idêntico. A única diferença entre a questão da sucessão na união estável e também no casamento é que no casamento é formal, né? Então, o casamento você vai lá até o cartório de casa, sai uma certidão de casamento. Já na união estável ela pode ser. É até a segunda pergunta que eu já vou te responder, né? Que o problema é o seguinte, na união estável, a maioria, 90% dos casos de união estável, ela é de fato, né? Então, ela é informal. 90% dos casos é informal. As pessoas se juntam, começam a viver juntos e fica dessa forma. Não faz nenhum contrato escrito, nenhuma escritura pública, aí realmente começa a complicar. Porque você tem que comprovar essa união estável. Não é só comprovar a data. Por exemplo, você alega que você tem 10 anos de união estável, mas ela foi de fato. Será que você vai comprovar os 10 anos? Ou você vai provar somente 5? Ou vai provar somente 3 ou 2? E às vezes o patrimônio foi adquirido lá atrás, né? Então, isso é o problema na união estável. Mas tem direitos assegurados, desde que você prove o início desta união estável. Aí fica igualzinho o casamento, né? Agora, se você fizer um contrato escrito, seja público ou particular, né, aí a coisa é diferente. Ficou quase parecido com um casamento. Inclusive aqui em São Paulo é possível você registrar esta união estável no cartório de registro civil de pessoas naturais, no livro E, que é sempre do primeiro cartório de registro civil de pessoas naturais da sua cidade, primeiro cartório que pode fazer o registro no livro E. E aí sai uma certidão de união estável, como se fosse a do casamento. Aí ficou bem próximo, né? Ficou bem próximo ao casamento. Perfeito. Obrigado, viu, Reginaldo, pela participação aqui no programa. E Solange, na hora da paixão, da vontade de querer unir, tem que pensar certinho. Tem, então. O doutor falou da sucessão, né? A questão da sucessão, sim, que foi julgada aí pelo Supremo Tribunal Federal. A gente vai complementar essa informação, porque a gente vai ver uma reportagem agora justamente sobre isso. O Supremo Tribunal Federal equiparou o direito de herança de pessoas casadas no civil com as pessoas que vivem em regime de união estável. E a decisão vale, inclusive, para aquelas relações homoafetivas, ou seja, pessoas do mesmo sexo. Na prática, o companheiro que perder o parceiro, por exemplo, terá direito à metade da herança. A gente vai acompanhar agora na reportagem de Caroline Albenesse. Foi neste cartório que, em 2015, Daniel e Natália fizeram um contrato de união estável. Eles falam que essa foi uma alternativa prática para deixar estabelecidas as condições patrimoniais da relação. A gente veio ao cartório, estabeleceu as regras que a gente queria e no mesmo dia já unidos, bonitinho. Depois de alguns meses, eles decidiram se casar. Bastante amor, coragem, né? O antigo contrato já garantia a eles os
os mesmos direitos de um casamento, menos o da sucessão. O Supremo Tribunal Federal mudou a situação. O companheiro que vive em união estável passa a ter o mesmo direito de quem é casado. Isso vale, inclusive, para casais homoafetivos. Imagine a seguinte situação. 2 pessoas vivem em regime de união estável. Ele não tem filhos nem pais vivos. O patrimônio do casal é composto por bens adquiridos pelo homem antes do início da relação e outros adquiridos pelo casal ao longo de sua vida comum. Com a morte do companheiro, de acordo com o Código Civil, a mulher teria direito a apenas 1/3 dos bens comuns a ambos. Todo o restante, a parte adquirida antes da relação e os 2/3 dos bens comuns, iria para os 3 irmãos do falecido. Com a decisão do STF, a viúva passa a ter direito a todos os bens do casal e os irmãos não herdam nada. Em nota oficial, o Supremo Tribunal Federal destacou que, no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação de regime sucessório entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil. O artigo 1829 era até então aplicado apenas em casos de casamento. Agora, a decisão valerá para todas as instâncias do judiciário e a regra será aplicada para relações heterossexuais e homoafetivas. A Kátia e a Rita estão juntas há 14 anos. Há apenas 2 anos, elas decidiram colocar a relação no papel e fizeram um contrato de união estável para terem mais segurança. Foi boa essa notícia para vocês? Muito boa, porque agora a gente se encontra na mesma situação como um casamento qualquer, normal, de todo mundo. É um casamento normal, gente. Pois é, doutor, só para complementar a informação, que é a dúvida de algumas pessoas e minha também, né? A gente vendo a reportagem. Nós vimos aí, nesse material, que no caso de não filhos, quando o casal não tem filhos, sim, todos os bens passam para a esposa ou para o marido, no caso do falecimento da esposa. Os irmãos, caso tenha, não tem direito a mais nada. Né? Mas e se ele deixar em testamento, por exemplo, se uma das partes? É possível. Sempre, só complementando até a questão anterior, né, do Reginaldo, é importante sempre, hoje, não só quando separa e divorcia, procurar um advogado. Sim. Acho que até para se relacionar. Na hora que vai começar a iniciar um relacionamento, é importante procurar um advogado e fazer a consulta, para ver o que é melhor. Faz um contrato de estável, faz um contrato de namoro ou casa, o que é melhor, né? Para não dar problema no futuro. Eu falo que o trabalho preventivo é o melhor que tem. É verdade. Né? É melhor que tem, gasta-se menos dinheiro lá na frente. Mas a questão da sucessão, eu acho que não é só não ter filhos, né? Não ter também ascendente, né? Então, o caso assim, se ele faleceu, o companheiro, e não tem descendente nem ascendente, vai tudo por cônjuge. Tá. Na questão do companheiro, antes da declaração de inconstitucionalidade, que foi 11 de setembro de 2017, era dessa forma que ela está dizendo. Os irmãos herdariam 2/3 e ela 1/3 somente dos bens comuns. Agora? Só ressaltando, os comuns, se for comunhão parcial, ela tem meiação, tá? Tá. Então, os outros 50 que ela tem 1/3. Entendi. Então, ela ficaria com 66,6%. E os outros 2/3 dos 50 Sim, ficaria para os irmãos, tá? Mas os bens particulares iriam todos para os irmãos. Hoje, como está seguindo a ordem de vocação do 1829 do Código Civil, foi declarado inconstitucional, é dessa forma, não tem descendente nem ascendente, vai tudo para o cônjuge. Eu costumo brincar com meus alunos, né, porque eu também leciono, eu coloco a palavrinha da cis na vertical, né? Faleceu o autor da herança sem testamento, vai para o D de descendente, que são os filhos. Se não tem D de descendente, vai para o A de ascendentes. Se não tiver A de ascendente, vai para o C de cônjuge. E hoje também é o companheiro ou companheiro sobrevivente, né? Entendi. Também é chamado de convivente, que está hoje também no 1829. Não está escrito, mas é que foi declarado inconstitucional e o Supremo determinou que seria interpretado dessa forma. Tá? E se tem testamento, aí é diferente. Mas o companheiro ou cônjuge é considerado herdeiro necessário. E herdeiro necessário significa que se eu tiver um deles, eu não posso dispor mais do que a minha metade do testamento. Entendi. 50% eu posso deixar para quem eu quiser. Mas os outros 50% tem que assegurar os herdeiros necessários. Ok, então. Bom, muita pergunta sobre união estável, principalmente sobre traição também, se isso daí pode gerar um litigioso na própria união estável, Luquinha. Perfeito, Sol. Já a gente ajuda vocês de casa, mas a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia por organização criminosa contra integrantes do MDB e os amigos pessoais do presidente Michel Temer.
O coronel João Batista de Lima Filho e também o advogado José Yunes viraram réus por organização criminosa no conhecido quadrilhão do PMDB e a gente vem mantendo você informado sobre isso também. Olha, momentos de tensão, algo triste no nosso país. Foi demais, né, Solange? Criminosos fazem funcionários reféns de uma loja, uma grande agonia, a gente já comenta com vocês, mas algo que é bom, que a gente coloca aqui ao vivo, são os recadinhos pelo WhatsApp. Eu sou o Rodrigo de Caraguatatuba, quero mandar um abraço para Joyce, para o Geraldo, para a Deilza, minha mãe, meu pai, para Jéssica, Jaqueline e todos que estão vendo o programa. Valeu, gente.